Oi, gente, nós estamos aqui com mais um episódio do podcast Por Trás da Face. Meu nome é Gabriela, eu faço parte da Liga NEAF. E também nós estamos aqui com a Samire, que também é da Liga. Oi, E nós gente. estamos com duas convidadas super especiais, a professora e doutora Luane Macedo e também a doutora Lívia. Nós vamos falar um pouquinho sobre os músculos da face. Nós sabemos que os músculos eles são músculos muito importantes, né, para a realização de procedimentos, músculos superficiais, né, que estão ali por trás da nossa pele. Nós queremos entender um pouquinho como é que funciona a parte da anatomia. Nós sabemos que não são só apenas os procedimentos, mas também é importante saber o que é que está por trás do nosso rosto. Oi, pessoal, tudo bem? Bem, Muito obrigada pelo professora. convite. Prazer. Juntamente aqui com a professora Lívia, nós professoras da eletiva de harmonização, estamos aqui para falar um pouquinho sobre os músculos, né? Me deram aqui essa responsabilidade. Falando um pouquinho sobre anatomia muscular, a gente tem que compreender que os músculos da face, eles são músculos únicos, né? Eles são músculos muito peculiares. Então, eles são músculos que têm, né, uma características diferentes, né? Então, todo músculo ele tem, vamos falar assim, uma origem, uma inserção, né? Então, eles têm uma inserção em pele, né? Falando de músculos da mímica facial. Eles têm uma inervação ali do sétimo par craniano, né? Que é o facial. E eles são músculos que eles se falam, né? E a gente também constata quando a gente vê uma dissecação, por eles ser músculos, alguns mais superficiais, alguns outros, né? Estão ali numa área mais intermediária, mas que eles não estão revestidos por uma fáscia. E sim por um sistema, né, que a gente hoje chama de SMAS, né, que é o sistema músculo-aponeurótico. Então, isso dá a ele características únicas, né? Então, é bem interessante a gente comentar, porque às vezes a gente vai olhar para o músculo e a gente vê aquela película chamada de face, que facilita o deslizamento, que a gente costuma, né, trazer para vocês. A origem, a inserção, a parte fixa e a parte móvel, que a gente fala assim, e que nos músculos da mímica facial, essa característica, né, ele não segue a regra das características dos músculos, dos músculos tradicionais, né? Então, isso é muito interessante para o paciente ele saber. E que eles são músculos da expressão, né? Expressão de felicidade, de sorriso, aquele mais bravo, né? Da cara de horror, de tristeza. Então, são músculos que estão trabalhando de acordo com a nossa expressão, né? A gente até brinca, assim, a língua, né? A boca, a fala a gente até consegue, a boca a gente até consegue calar, mas a nossa expressão já diz tudo, né? Então, é muito interessante a gente compreender essa diferença. A gente tem outros músculos da face também, músculos da mastigação, né? Os músculos suprainferiores também estão relacionados aí, mas eles já são músculos que a gente já vê as características tradicionais, né? Então, também que a gente, dentro da harmonização, também pode trabalhar, seja na parte estética, também seja na parte funcional. Gente, primeiramente queria agradecer o convite das meninas, a NEAF, a doutora Luane, essa liga linda que eu fico acompanhando na internet, tá curtindo. Estou muito feliz. E a gente veio falar um pouquinho para vocês, né? Eu vou puxar um pouquinho, né, em relação aos procedimentos da harmonização. Então, falando da musculatura, a gente tem também a questão da toxina botulínica, né, que a gente faz aquela paralisação daquela musculatura. Claro que tem que ser profundidades diferentes. Por exemplo, você paralisar um risório é diferente de você paralisar um masseter, são profundidades completamente diferentes. Então, isso a gente tem que ter todo aquele cuidado. E quando eu falo de paralisar o risório não seria realmente na questão de estética, assim, seria da questão funcional, né? A gente sabe que nós temos a toxina para a parte funcional. Então, paciente com uma paralisia facial, paciente com uma blefaro, um paciente com espasmo. Então, a gente tem que sempre ter cuidado em relação a isso. Então, a gente também tem esse olhar. E além do olhar também da questão muscular, que eu adoro, gente, porque eu também sou fono, então eu tenho todo esse olhar, é a questão da cialorreia. Né? Pacientes com cialorreia, a gente também pode usar toda essa parte da toxina com as glândulas, não é apenas músculos. A gente também pode atuar em relação às glândulas salivares. Então, importante aí esse adendo da professora, eu até ia falar sobre isso, é que hoje a gente está... A NEAF ela foi criada com o intuito de trazer a anatomia mesmo, porque o que a gente quer evitar é que se perca essa tipo de ser só injetores. Sim. Tipo, vou fazer uma injeção, vou aplicar só agulhamento, não é uma agulha. E a gente precisa ter o conhecimento anatômico, porque ele é o nosso GPS, né? A anatomia é o GPS da face. Então, a gente tem que ter essa noção de onde a gente está aplicando
E aí a parte terapêutica foi muito importante, porque as pessoas acreditam que a harmonização facial é só estética, né? E aí eu queria até perguntar para a professora Luane se aqui na Liga, eu estou chegando agora, para quem não sabe, estou muito feliz de participar da Liga, e eu queria saber se há pacientes, né, com blefaroespasmo, com DTM, né, que se trata a sintomatologia, e como é que vocês abordam as unidades de toxina, se vocês tem que ter um cuidado, por exemplo, DTM, a gente tem que ter um cuidado aí com o risório, porque ele está muito lateralizado aqui com o masseter. E aí eu queria saber de vocês como é que é mais ou menos essa padronização, assim, se tem uma padronização ou se vai depender da movimentação da força do paciente. Bem, assim, eu entrei agora na Liga, né? O primeiro dia, eu vou falar, a gente gosta de enredar, podcast também é isso, né? Ela chorou, emocionada. Ai, gente. Ela tava Ficou muito feliz. Porque no final de muito semana feliz. ela chora. Eu choro. Gente, eu choro todo sábado, porque realmente é uma realização, né? Para nós que somos alunos, assim, ter uma oportunidade como essa... Eu vou te dizer, mais enredando aí, quando você tratar o paciente funcional, aí você vai chorar. Faz toda a diferença. Inclusive, nosso módulo agora da turma, né, que vai estar rodando, é sobre toxina em algumas estratégias terapêuticas, né? E trazendo isso para a Liga, a gente tem alguns pacientes, né? A gente tem pacientes de espasmos faciais, tem pacientes com queixas de cefaleia tensional, queixas de também bruxismo. Eu sou muito assim, como uma professora de anatomia, antes de qualquer coisa, a gente também tem que ter, e como dentista, a gente também tem que ter muita ciência do que achar que a toxina ela não vai resolver a vida do paciente, né? A gente tem que saber um diagnóstico. Você pode melhorar a sintomatologia, lembrando que você não está fazendo um tratamento definitivo, né? Que alguns pacientes têm que ter um acompanhamento com um neurologista de cefaleias tensionais, ou saber realmente qual o diagnóstico. Pacientes com bruxismo, pacientes com disfunção, dor orofacial, tem que fazer um acompanhamento. Tá? A toxina botulínica ela não é o santo remédio para aquele paciente. Então, assim, muita gente pode achar que tá? Então, assim, é uma opinião particular. E eu acho que quando a gente passa por tantas disciplinas, né, dentro da faculdade para compreender, né, o sistema estomatognático, a gente não pode estar achando, né, que aquilo ali vai ser a luz do fim do túnel. Tá? Então, particularmente, eu gosto de deixar isso muito claro. Né? E a gente tem pacientes, né? A gente, na verdade, a gente teve paciente de espasmos. A gente vai ter pacientes, né, que a professora Lívia pode falar com muito mais propriedade, funcional, com cialorreia. E a gente está agora com um paciente de paralisia facial. Esse é muito legal. Esse caso ele é muito interessante. Na verdade, a gente está tentando melhorar, né, ver o que a gente consegue, na verdade, por meio de eletroestimulação, melhorar o aspecto, né, tentar melhorar a movimentação. Ele simplesmente, né, o paciente ele relatou que ele acordou com a face paralisada. Foi. Então, ele está fazendo acompanhamento médico para saber qual o diagnóstico e, ao mesmo tempo, o médico solicitou que ele fizesse, né, um acompanhamento fisioterápico, né, terapêutico, para tentar melhorar. Então, a gente está conseguindo estar trazendo isso, está tendo resultados bem legais. Ele ainda está no processo inicial, mas também a gente já teve casos de paciente que não teve, né, que não teve como retornar à movimentação e a gente usou a toxina botulínica, né, a nosso favor para amenizar aí essa assimetria por conta da paralisia facial. E é importante falar sobre isso porque, assim, tem 2 pontos importantes que a gente tem que dizer para o paciente. Primeiro é que ele é temporário, infelizmente. Vai durar de 3 a 4 meses uma toxina funcional. Então, o paciente ele tem que ter consciência disso, porque o paciente muitas vezes vai lá e acha que resolveu a vida dele e não é assim. E sobre a questão de pacientes com paralisia facial, uma outra coisa importante que eu já atendi vários e alguns têm muitas dessas dúvidas. Eles acham que a parte da paralisia que vai melhorar. Então, tem que explicar para ele que o nosso trabalho é contralateral. Na verdade, nós vamos relaxar a musculatura que está ativa para tentar ocorrer uma simetria. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque a expectativa desses pacientes são muito grandes. Então, eles chegam aqui com dor emocional muito forte. Então, a gente tem que ter todo o cuidado no atendimento, né, na questão do acolhimento desse paciente, para a gente conseguir entregar para ele realmente os resultados possíveis da toxina. Muito bem. Agora a gente vai falar da parte estética. Acompanhando a aula da Luane,
E eu achei muito interessante isso, porque um amigo meu, ele disse que Samile, me incomoda muito o meu sorriso triste. Eu tenho o sorriso triste. E aí a Luane falou muito bem, assim, eu fiquei impressionada, que a gente tende a pensar na musculatura em um músculo só. Ah, tá triste, então eu vou tratar só o abaixador do ângulo da boca, né? E aí ela falou, não, eu não trato assim. E eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que a senhora trata esses casos. A gente tem que entender que não é só um músculo que ele age sozinho, ele não é, os músculos eles têm, né, a gente sempre fala isso. E tem músculos que eles trabalham, né, o conjunto, eles são agonistas, né, sinergistas e antagonistas. Então, quando a gente está falando de musculatura para a questão do sorriso triste, a gente também tem a atuação de outros músculos. Tem depressor do ângulo oral, que a gente costuma chamar de DAO. Tem também a gente pode falar um pouquinho sobre o mentual, né? Platisma também, que vai puxando essa região. Então, tudo isso vai influenciar. E, às vezes, a gente tratando só a gente não tem um resultado tão desejado que deveria ser se a gente conseguisse ter mais unidade de toxina botulínica, né? Tratando aí os demais músculos que estão atuando em conjunto, tá? Da mesma forma, quando a gente vai pensar a questão do sorriso, né? Vamos falar aqui do sorriso, quando o sorriso fica aqui as rugas aqui dos pés de galinha. Mas a gente também tem que trabalhar, às vezes, a própria região aqui do levantador do lábio superior né? E asa de nariz também estão atuando, né? Às vezes, a musculatura dilatadora da região ali da asa de nariz. Então, tudo isso vai estar tendo uma atuação que a gente tem que trabalhar em conjunto. A gente costuma compreender de uma forma tão mais clara quando a gente fala de terço superior, né? Que eu particularmente não gosto muito de falar assim, terço superior, porque a gente orbicular já entra ali, terço médio. Então, a gente falando assim um pouquinho sobre terço superior, a gente consegue entender que a gente está atuando, todos que estão ali mais ou menos atuando como forma sinérgica. Mas quando vai para o inferior, né? A gente não bota só um pontinho aqui, um pontinho ali. E outro aspecto que eu acho muito importante é que a gente também não tem só a toxina em atuação muscular. A gente tem ela como a principal. Mas a gente pode também miomodular aquilo ali, fazendo também, como, por exemplo, usando o ácido hialurônico. Né? Também, se aquela musculatura... Então, eu tenho como conseguir também estar trabalhando ali de outras formas, né? Então, aumentando densidade térmica com o bioestimulador, né, Lívia? Sim. Que aí também vai ajudar o quê? A melhorar ali aquela hipertonicidade daquela musculatura que está tendo, aquela derme que está muito fina, aquela pele que está muito fina. Então, aumentando, o músculo ele não vai conseguir estar atuando de uma forma tão o que a gente pode dizer, de uma forma tão hipercinética, tão ativa. Então, isso ajuda muito. A gente também tem que compreender que a toxina ela é maravilhosa, mas também tem os limites dela na questão estética também. Né? Os resultados são muito bons quando a gente tem aquele rostinho jovem, né? Que a gente vê que tá ali, que é só aquelas ruguinhas ali dinâmicas, né? E aí a gente já pega, na verdade, pacientes que já têm rugas estáticas e que a toxina ela pode melhorar, mas a gente não pode chegar para o paciente e dizer assim, ó, aquilo ali vai tratar 100% o seu caso, né? Um conjunto, isso. Não dá para pensar em um procedimento isolado, né? A gente tem que pensar como um todo. É o que a gente sempre diz. Mas agora eu queria falar de um outro assunto antes que a gente acabe o podcast. Meu Deus. Porque a gente sabe ela olhou para mim, eu já fiquei nervosa. Não, mas é porque uma das coisas que eu gosto bastante, a Lívia também sabe, é da parte da pintura facial, né? Que eu digo que não tem nada mais massa, assim, vou falar essa palavra, pode ser... pra gente ensinar anatomia do que o body paint, né? Aquela pintura facial. E os músculos da mímica, como são músculos, né, que estão atuando na expressão facial, quando a gente faz, né, aquele body paint, a gente consegue tá trazendo pro aluno uma visão tridimensional e conseguindo fazer com que ele compreenda como é que se dá a dinâmica muscular. E aqui, não sei se você sabe, doutora Lívia, a gente tem um artista. Artista? A Gabi. Então, eu quero... A gente vai acrescentar o vídeo do Bibi no podcast. A gente agrega aí. Me chama que eu quero começar ao vivo. Eu sempre gostei, né, de pintar, mas além de outras coisas que eu também faço, mas desde que eu entrei na NEAF, esse desejo ficou mais forte, né, desde que a Luane pediu
para uma missão em 40 minutos. Para fazer uma pintura, né, dos músculos da mímica. Mas foi muito gratificante, eu gostei muito, né? Que eu pude aprender com isso também, porque eu não é só pintar. Você acaba aprendendo e trazendo isso para você. É verdade. Né? Então, é muito bom também. E além do aprendizado que você tem com aquilo, E né? para as aulas, né? Agrega pras muito. A aulas. gente deu uma aula de músculos. E, A gente deu nossa, agregou uma muito aula, porque a gente às vezes olha ali a pintura, às vezes num manequim, num boneco, né? E a gente é diferente, a gente não tem uma dimensão, uma noção de quando a gente traz aquela pintura para uma face real. E o que eu acho legal também é a construção durante a aula. Ela vai pintando, ela vai explicando. E Não vai é explicando, simplesmente pintou e tá lá você vendo pronto. Você participou daquela construção. Isso. E aí você consegue ter aquela visão mais ampla em relação aos músculos. Eu acho que músculos acaba ficando muito difícil. Eu acho que é até uma matéria muito densa para o aluno no começo. O pessoal que está começando, entender tudo aquilo, memorizar tudo aquilo é muito difícil, principalmente com paniquinho de plástico. É verdade. Mas quando você vê uma pintura dessa, ainda mais bem feita que eu tô querendo. É, tô muito bem feita. curiosa. Não, A gente tá querendo que a gente já tá dizendo, ó. Ela já assumiu. E eu pego muito isso pra mim como aprendizado, porque desde que eu entrei na NAF, tem uma frase da Luane que todo atendimento ela fala, não é só harmonizar, não é só preencher, não é só tacar toxina, mas é você ter o conhecimento da anatomia. Né? Você saber o que você está fazendo, o que você está atingindo, o que você está ali atuando. Né? Então, quando eu pinto, eu imagino fazendo naqueles músculos. Se estivesse vendo o músculo e não a pele. Então né? é muito legal. Não, é muito bacana mesmo. É tão bom, né? Que a gente vê que cada pessoa tem a sua, né? As suas Habilidades. virtudes, habilidades. E aí, quando eu vi assim, Gabi, foi tu que pintou. Gabi, pois você acabou de assumir o cargo, o posto. E ela fez um trabalho lindo e fez vários vídeos, né? E é uma coisa que eu tava querendo E era tão fazer. difícil a gente achar, né? Era difícil. E a gente tinha um artista dentro do nosso grupo. E eu até falei assim que a próxima meta é a gente fazer realmente um atlas de anatomia com pintura, com as fotos da pintura, assim, eu com acho vídeos, incrível. né? Que Um a gente guia, é um né? guia, Um guia. né? A vantagem da gente ter, que a gente fala muito sobre e-books, né? É que a gente pode ir adicionando conteúdos digitais e aquela pessoa tendo como um guia mesmo para ver essa mecânica. Então, cenas para os próximos capítulos. Começamos com o músculo, mas vai ter vascularização, vai ter inervação e a gente vai aprendendo junto. E é muito bacana. Coisa boa. Gente, a gente queria muito agradecer vocês, doutora Lívia, doutora Luane, muito obrigada por fazer parte desse dia especial pra gente. Pra mim, mais também, porque é a minha primeira vez aqui. Tu já apresentou o Gabi, né? Já. E é a primeira vez, então, é muito especial. Muito obrigada pelas considerações. Muito E fez obrigada. lindamente, viu? Parabéns, meninas. Muito obrigada também pelo convite. Fico muito feliz. A gente está aqui para o que puder, a gente ajudar o aluno. Nosso olhar aqui sempre são vocês, o crescimento de vocês. E saibam que a gente fica muito feliz. A gente vê vocês verdinho e vocês vão amadurecendo e brilha nossos olhos. E muito obrigada, gente, pelo convite. Obrigada. Ganhando asas. Oi, gente, muito. Eu fico morta de orgulhosa, né? Que a gente vê que esses meninos assim, tudo, meus filhos. E a gente vê ganhando asas e evoluindo e crescendo para voar muito, muito alto, né? Então, muito obrigada. Não vai chorar, não! Muito obrigada. Vocês me ensinam muito mais do que eu ensino para vocês. Vocês não têm ideia. Minhas quintas à tarde são muito enriquecedoras. Obrigada por fazer parte desse momento, Lívia. Imagina, eu tô aqui presente para o que precisar. Então é isso, E é pessoal. isso, gente. Tchau.